Boa tarde, cheguei. E aí, minha gente? Tudo em ordem com vocês? Ai, tô pegando no tranco. Quarta-feira, recém, tô pegando no tranco. Vocês não têm ressaca de trabalhar? Eu tenho. Eu tenho ressaca. Às vezes eu trabalho muito, eu fico uns dias me recuperando, até pegar no tranco de novo. Faz parte, né? Oi, pai, seja bem-vindo. Estamos falando então de tecnologia na nossa 14ª temporada. E hoje a gente vai falar de Elixir, que é uma linguagem de programação brasileira. Vamos falar da linguagem de programação Tupiniquim, criada no Brasil. O cara era... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Ele era um dos grandes nomes de Ruby on Rails, nos trilhos. E aí ele acabou entendendo a necessidade da criação. Oiê! Criado em 2011 pelo José Valim. José Valim é o nome dele. Um cara super proeminente no mercado de tecnologia e entendeu a necessidade da criação da linguagem de programação. Uma linguagem de programação funcional, concorrente. A gente falamos sobre concorrência esses dias. Linguagem de programação que executam aplicações simultaneamente. As coisas acontecem em paralelo. E aí aqui surgiu um conceito bem importante que a gente não tinha falado ainda, que é máquina virtual, tá? Deixa eu até pegar o conceito aqui, pegue os caderninhos de vocês aí. Oi, Anselmo, seja bem-vindo. Na ciência da computação, máquina virtual consiste em um software de ambiente computacional que executa programas como um computador real, também chamado de processo de virtualização. Uma máquina virtual pode ser definida como uma duplicata eficiente isolada de uma máquina real. Bem-vindos, Flávio, Melzinha. Vocês entenderam máquina virtual? Muita coisa que antes existia fisicamente passou a ser virtual. A gente tinha, toda empresa tinha um rack de servidor. Um rack é um armário, assim, um armário de ferro, com um monte de processadores, que eram uns negócios grandes, assim, parecia como se fosse um computador desktop virado ao contrário. Parecia uma CPU virada ao contrário. O Anselmo falou JVM. E aí, então, tinha essa... o meu pai tá falando em inglês ali na live já. Hoje eu não vou falar inglês, pai. Hoje a audiência é brasileira. Então, a gente fala em português. Bem-vindos no LinkedIn, Alvimar, Anselmo, Rafael, Luana. Tô no LinkedIn em áudio, no Instagram em vídeo. Aí lá no Instagram, gente, eu tô fazendo um monte desse sinal aqui, mostrando coisa pra vocês. E aí o pessoal do LinkedIn não vê. Então, se quiserem me seguir e me acompanhar lá pelo Instagram também, é mariana.gaida, tá? Mas o que as empresas tinham? Um rack, que era um armário de ferro gigante, assim, alto, 1,80 m, cheio eram uns processadores, né? Pareciam uns computadores virados ao contrário, assim, sabe? Na horizontal. E aí encaixava nessas gavetas. Cada computador desses era um servidor. E aí tudo que estava sendo produzido na empresa era enviado pela rede interna da empresa para dentro desse servidor. Hoje isso não existe mais. Hoje em dia tudo vai para nuvem, para cloud. E aí a gente tem algumas clouds. A gente tem a AWS da Amazon, a gente tem GCP do Google e a gente tem a Azure, que é da Microsoft. Essas são as três principais. O Anselmo falou do Java Virtual Machine. Exatamente, Anselmo, tem Java, só que Elixir, que é a linguagem de programação que a gente está conversando hoje, não é Java, Elixir é Erlang, tá? A máquina virtual da Elixir é Erlang.
Então, a máquina virtual nada mais é do que, vamos dizer que é tipo um servidor que antes era no rack, com essas gavetas, com esses processadores, e agora é online, tá? Então, a máquina virtual é um software de ambiente computacional que executa programas como se fosse um computador real. A linguagem DOS é a que é a antiga, era outro quadro de comando, pai. Era outra tela de comando. Meu pai tá com a gente na live hoje. Então, DOS é uma linguagem de programação super antiga. Deixa eu até ver de quando que é DOS. Que hoje em dia não é mais utilizada. Ano de origem. Nem tem aqui. A guerra, né, gente? 1942 e 1945. Guerra. Eu fiz um post sobre isso, ninguém curtiu. Vocês me deixaram a ver navios. Eu fiz um post sobre o uso de tecnologia em guerra. Em guerra e tudo mais. E fiz a reflexão de que é uma merda, né? Guerra e tudo mais é uma merda. A questão é que evolui muito em tecnologia. Tecnologia e saúde evoluem muito com as guerras. Uma tristeza, né, gente? Que a gente precise disso para evoluir. Mas acontece, tá? Robinho, bem-vindo. Então, acho que máquina virtual deu para entender. É como se fosse um computador real, só que é online. Ela emula, que a gente fala. Emular é como se fosse uma máscara. Emular, rivalizar, disputar. Não é isso que eu quero fazer. Imitar. É como se fosse uma imitação, tá? Então, a máquina virtual é uma emulação de um computador real. Como a gente está todo mundo online, a gente não usa mais o hack lá, físico, para servidor, a gente não usa mais computador. Toda empresa tinha um computador que ficava num canto da empresa, que ninguém podia mexer, porque lá naquele computador estava a máquina para receber as informações do código-fonte do desenvolvimento do software. O Anselmo falou que rede de computadores surgiu por causa da Guerra Fria. Exatamente, Anselmo. Sabe por que a gente chama de HD? O HD do computador? Por causa da guerra. Antigamente também tinha acho que era Winchester, eu acho que eram umas memórias, não era? Chamava Winchester, nem me lembro mais o que é. Mas acho que era memória, né, que se chamava Winchester. É uma arma. É baseado no nome de uma arma. Então, a verdade é essa, tá? Já me perdi aqui no assunto. O TDAH aí. Já me perdi no assunto, mas deu pra vocês fazerem a reflexão junto comigo. E aí mudou. Então, hoje não tem mais máquina real, só tem máquina virtual, e por isso vocês precisam entender esse conceito, tá? De máquina virtual, que eu acho que já deu pra gente ter uma ideia. Então, o que é o Elixir? É uma linguagem de programação dinâmica e funcional, construída sobre a máquina virtual Erlang, que o Anselmo trouxe muito bem o Java também, mas nesse caso a gente usa Erlang, desenvolvida para criar aplicações escaláveis de alta disponibilidade, herda a robustez do Erlang, enquanto introduz uma sintaxe mais moderna e ferramentas amigáveis ao desenvolvedor. 2011 a criação, gente, e o José, que foi o cara que criou, é um cara que já tinha um contexto muito claro sobre tecnologia vindo lá do Ruby on Rails, do Ruby, tá? Então é um cara que ninguém acorda de manhã e resolve fazer uma linguagem de programação. Toda linguagem de programação surge pela necessidade de uma aplicação que do jeito que tá, não tá atendendo, tá? É isso. Então vamos para as dicas? Deu pra gente ter eu tenho tentado sempre apresentar para vocês o conceito, o ano de origem, de onde é que veio e tal. E aí a gente entra nas dicas. Vamos para a primeira? Aprenda o básico da síntese ou sintaxe do Elixir e entenda como o modelo funcional ajuda na criação de código mais confiável. Falei sobre síntese também, sintaxe, falei sobre isso semana passada. Então, quem perdeu essa, eu já sugeri para vocês, gente.
quem tá comigo nessa temporada, faça um caderninho, pega um caderninho qualquer na casa de vocês, estudos de tecnologia. Bota a linguagem e bota as dicas e os conceitos que vocês têm que estudar para vocês entenderem tecnologia. Só que eu não tô ensinando a programar em Elixir, eu tô dando contexto para vocês, para que vocês comecem a se aprofundar e ver onde é que vocês querem ir. Eu, inclusive, já falei, se eu fosse desenvolvedora, eu não seria front-end, possivelmente. Eu iria pro Java. Eu acho que eu iria pro Java. Oi, Roger, seja bem-vindo. Giba, bem-vindo. Eu provavelmente iria pro Java, que eu seria back-end ou full stack. Ia dar um toque lá no front-end, mas eu acho que eu tenho um perfil mais do back. Pelo meu perfil, pelo que me interessa da tecnologia, pelo tipo de coisa que eu quero construir. Hoje a gente vai estar falando de Elixir, Anselmo. Anselmo perguntou lá no Insta, Elixir? Isso mesmo. Então vamos anotar o que a gente precisa aprender de Elixir? Aprenda o básico da síntese do Elixir e entenda como o modelo funcional ajuda na criação de um código mais confiável. Segunda dica, experimente o Phoenix Framework para criar uma aplicação web simples e entender a escalabilidade do Elixir. Aplicação web é o que a gente abre no navegador, tá? Plataformas, portais, sites, coisa que a gente abre no navegador. A gente falou bastante sobre aplicação web com Python, eu acho. A gente falou algumas aí. Meu canal do YouTube já está atualizado, youtube.com/mariguaida, e vocês conseguem conferir as anteriores também no meu feed do Insta, mariana.gaida, tá? Então já falamos bastante de aplicação web. Ai, Mari, mas como é que eu vou saber de onde que eu começo? Vai no GitHub e coloca exemplo de aplicação web simples usando Elixir no framework Phoenix. Se vocês quiserem investir a carreira de vocês em Elixir e vão migrar de outra área para tecnologia e querem começar por Elixir e vão se aplicar para vagas, em algum lugar do perfil do LinkedIn de vocês tem que estar escrito Phoenix Framework, porque esse é um dos principais frameworks para desenvolvimento em Elixir. E se vocês não colocar, se não tiver escrito no perfil de vocês não vão ser bem ranqueados quando vocês se aplicarem na vaga, se candidatarem na vaga pelo LinkedIn. Então tem que botar, atualmente estou em migração de carreira de tal área para tecnologia, elegi Elixir como a linguagem de programação principal, e por isso estou estudando alguns conceitos da linguagem, como, por exemplo, aplicações web simples usando o Phoenix Framework, tá? Então, o Phoenix Framework é um que vocês vão buscar. Phoenix Framework. Inclusive, a primeira dica aqui é Phoenix Framework GitHub. O GitHub é o lugar em que vocês vão encontrar esses exemplos para vocês usarem. Phoenix é um framework de desenvolvimento web escrito na linguagem de programação funcional Elixir. Super recente. Obrigada, pai. O pai falou, saindo, tenho prova hoje à noite. Boa prova. The Bethor, seja bem-vindo. Tá? Framework, então, de Elixir é o Phoenix. Tem que entender para ter sucesso usando Elixir. Terceira dica para a gente encerrar. Estude a concorrência em Elixir com o uso de processos e explore casos de explore casos de uso como sistema de mensagem em tempo real. Sabe quando a gente entra no site e tem um símbolo no cantinho direito que tu clica ali e abre um chat com a equipe da empresa, sei lá, do negócio que vocês estão acessando? Ali vocês falam com a pessoa. Isso é mensagem em tempo real. É uma das coisas que dá para usar Elixir para fazer, tá? Concorrência é aplicações simultâneas. Paralelamente, eu tô falando com o meu cliente pelo chat e eu tô abrindo um chamado e eu já tô criando a proposta para enviar para ele do meu produto, do meu serviço. Isso é a concorrência. Sistemas concorrentes, é isso. A gente falou sobre isso uns 2-3 dias atrás, ou semana passada, não me lembro. Então, dê uma olhadinha em concorrência em linguagem de programação para vocês entenderem, e é um dos principais fatores que a gente usa Elixir hoje. As coisas podem... Você sabe qual é a diferença? Tem sistema que o próximo processo só começa a ser executado quando o anterior termina.
tá? É um fluxo. Elixir dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? Tá bom assim? TI em linguagem de RH? Deu para entender, né? Então, estude a concorrência com Elixir, com os de processos e explore casos de uso como sistema de mensagem em tempo real. Bom, exemplo ótimo. Gente, eu não vou me aprofundar muito em Elixir, porque acho que não é o caso. Eu só queria apresentar a linguagem de programação para vocês e quais são as possibilidades de uso. Temos vagas, inclusive, na Uncover para Elixir. Já digo para vocês quando, já digo até o salário. Daí vocês já vêm para cá, já começam a se aprofundar e já vêm para cá. A gente tem engenheiro de software sênior em fevereiro, que é Elmi, a linguagem de programação. Falamos sobre isso ontem. Temos mais um engenheiro de software sênior Elmi em março. 15 mil reais o salário de cada um, tá? Já convenci vocês aqui no salário, né? E temos engenheiro de dados, que daí não é software engineering, é data engineering. Engenheiro de software sênior back-end, vamos ter só em setembro, por enquanto, que também é 15 mil o salário. Aí é Elixir. Acho que talvez tenha mais, tá? A gente fez um forecast, que a gente chama, que é uma previsão das contratações do ano. Aí daí o ano começa a rolar e tudo acontece. Pode ser que antes já tenha vaga. E daqui até setembro, dá pra se tornar sênior e ganhar 15 mil. O que vocês acham? Eu acho ótimo. Vou esperar vocês. Uncover.co, tá? Sem o M no final. /careers. Carreiras em inglês. CAREE2ES. Careers, tá? Fechou, minha gente? Como sempre, um prazer imenso estar com vocês. Amanhã eu vou falar de Data Science, tá? Vou falar de Data Science amanhã. Sexta eu vou falar de blockchain. E semana que vem eu vou falar mais de carreira em tecnologia do que me aprofundar em linguagem de programação. Vocês tinham me pedido mais uma linguagem, não me lembro qual era, que eu acho que faltou. A gente falou de um monte de coisa, Java, C Sharp, COBOL, falamos de Python, falamos de Ruby, falamos de... um monte de coisa. Tá no YouTube e tá no feed do Instagram. O Anselmo falou que tem que sair vaga pra QA. Todo mundo quer, Anselmo, falta aprovar aqui o orçamento. Todo mundo tá pedindo, aqui a gente precisa mesmo. O Anselmo falou melhor temporada. Tá sendo boa, né? Eu tô adorando. A adesão tá mais baixa, mas pra mim tá excelente. Tô falando do que eu gosto, sei que quem tá aqui é porque tá direcionado pra isso. E aí depois vocês vão bem safado lá no meu DM pedir dica de como entrar em TI. E eu vou dizer, assiste a temporada, né? Fechou, minha gente? Muito obrigada pela companhia. Nos vemos amanhã, à 1 da tarde, para falar então de Data Science. Valeu, obrigada.